Fala, fofuchas e fofuchos! Tamo aí, galera, tudo bom aí? Tamo de novo aí. Vamos agora continuar com o nosso conteúdo. Nessa videoaula agora, pro pessoal aí, essa é uma videoaula de sociologia, pra galera do quarto bimestre, né? Fechando aí o quarto bimestre, em sociologia, mas esse conteúdo aqui, ele é multivalente. Esse conteúdo aqui eu vou estar passando para a galera de enfermagem. Você vai ver aqui o porquê. A gente está vendo aqui em sociologia para o segundo ano. O segundo ano vai estar vendo esse vídeo aqui, é o conteúdo do quarto bimestre do segundo ano de sociologia. E também para a filosofia do terceiro ano. A gente retorna de novo aí a Kant. Eu dou uma relembrada nesse conteúdo. Por quê? Porque o pessoal do terceiro ano aí vai ver Schopenhauer, vai ver Nietzsche, e precisa, isso aqui é uma base, a estrutura, só para você relembrar, né? Então, o Kant, a gente vai ver aqui hoje o Kant. O Kant é fundamental. Ele é um dos pensadores assim, que é a estrutura científica. A gente vai ver aqui. Hoje a gente vai estar dando uma olhada no modelo kantiano, que é o modelo de ciência que a gente usa hoje. A gente vai entender como funciona o modelo científico atual, aquele que a gente usa, que é o modelo kantiano, quais são as bases da ciência a qual hoje a gente se debruça. Daí o pessoal de enfermagem está vendo esse conteúdo também, porque trabalha, a ferramenta de vocês é a ciência. E vamos dar uma olhada aqui na moral kantiana. Fundamental ver a moral kantiana aí, tanto faz o pessoal do segundo ano do ensino médio, quanto o pessoal de enfermagem, porque vai estar vendo aí direitos humanos e cidadania. Vamos estar vendo aí o pessoal do ensino médio e o pessoal de enfermagem vai estar vendo aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente vai estar dando uma olhada aí na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então é fundamental entender Kant. É fundamental entender por que todos os seres humanos são iguais perante a lei. Toda essa visão aí que a gente vai discutir de direitos humanos não é tirar da cabeça de ninguém. Isso é uma construção científica. A gente vai entender aqui agora o porquê disso. A gente poder desmontar esses preconceitos. Não entendo muito bem um assunto e quero discutir um assunto que eu não tenho um conceito pronto, eu não estudei ele. Então eu vou lá, mas mesmo assim eu quero falar sobre esse assunto. Eu tenho um preconceito, entendeu? Eu não tenho um conceito direito e já quero falar sobre um assunto. Vamos destruir, vamos começar a desmontar esses preconceitos, vamos construir agora um verdadeiro conceito. Vamos entender de onde vem isso tudo aí. Tranquilinho até aí? Vamos lá? Partiu! Vamos lá então, fofuchos. Vamos continuar aqui o nosso conteúdo. Vamos falar agora sobre Kant. O filósofo Kant. Aí colocamos aqui, Immanuel Kant. Ele viveu aqui no século XVIII e XIX. Finalzinho do XVIII. E início aí do XIX. É um filósofo alemão. Vamos entender aí, primeira coisa que eu quero que você entenda. A gente vai falar aqui sobre o Kant e ele vai explicar para a gente o método científico. Importante a gente entender que nesse momento aqui, no final do século XVIII para o XIX, está nascendo a ciência. Ciência de verdade, aquilo que a gente tem hoje como ciência. E a maior discussão era como estabelecer um padrão para a ciência, como a ciência deve funcionar, quais são os limites científicos, como a gente pode ter certeza se uma coisa é científica ou não. Entendeu? Você tinha essa briga aí em relação a essa visão de mundo, dessa visão de ciência. E você tinha aí, nesse período, dois modelos de pensamento. Um seguia o Bacon, que a gente chama de empirista, né? E o outro que seguia o método cartesiano,
que é o de Descartes. Eram dois modelos diferentes. Eu vou passar rapidamente aqui só para você entender. O modelo cartesiano do Descartes, a gente falou aqui na sala, eu converso sempre com vocês, frase do Descartes: penso, logo existo. Eu sei que existe um mundo, hoje a gente vai falar isso direto, eu sei que existe um mundo por causa dos meus sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Através dos meus sentidos, eu consigo captar informações desse ambiente em que eu vivo, certo? Beleza. Se eu perdesse todos os meus sentidos, eu ficaria preso dentro do meu corpo. Eu nem saberia se o mundo aqui fora ainda existe, porque eu perderia total contato com o mundo aqui fora. Então eu só sei que o mundo existe aqui fora porque eu tenho meus sentidos, eu tenho as sensações, né? Eu pego informações desse ambiente que tem aqui fora. A frase aí, penso, logo existe. Tudo à minha volta pode ser uma mentira, porque eu sinto o cheiro de morango e às vezes não tem nada de morango, eu como uma coisa com gosto de morango, mas não tem nada de morango. Ou seja, meus sentidos podem me enganar. O mundo sensível, o mundo empírico, ele pode ser falso, ele engana, ele é mentiroso. A única certeza que eu posso ter é que eu estou aqui dentro do meu corpo. Então, penso, logo existo. Tudo à minha volta pode ser uma mentira, mas eu aqui dentro sou a única verdade que eu posso ter, porque eu estou pensando. O resto todo pode ser uma mentira. Tranquilo? Beleza. Se você entendeu isso, você entendeu o eu em si, que é você aí dentro, e o mundo físico, o mundo das sensações. Então, na visão do Descartes, existem dois mundos. Um mundo que seria metafísico, o mundo das ideias, um mundo sobrenatural, e você tem aí o mundo físico. O mundo físico é falso e o mundo sobrenatural, o mundo das ideias é o mundo perfeito. Religioso, cristianismo, aquela coisa toda também acredita nisso. O mundo aqui é um mundo falho, um mundo errado. O mundo perfeito é o paraíso, é o mundo certo. Lá tudo é perfeito. E assim seguia esse modelo de pensamento do Descartes. Que a verdade, a ciência tinha que buscar a verdade, a coisa em si, porque o mundo físico era mentiroso. Então Descartes fazia um supercálculo matemático, para você entender isso na realidade da gente. Ele fazia um supercálculo matemático, no final ele fechava o cálculo, na hora de aplicar esse cálculo no mundo físico, dava errado. Ele falava, o mundo está errado, meu cálculo está certo. O mundo é que engana, o mundo que está errado. Sacou? E você tinha aí Bacon com a visão empirista. Dane-se o mundo lá. Eu quero entender o mundo físico. Dane-se o mundo das ideias. Eu quero o mundo físico. Não me interessa o mundo das ideias. Eu quero o mundo físico. O Kant é o cara que vai quebrar isso. Ele vai conseguir unir os dois pensamentos, que é o pensamento do Descartes e é o pensamento do Bacon. Ele vai criar aí o que a gente chama de juízo sintético a priori. Só dar uma olhada aqui, ó. Ele faz uma filosofia transcendental. A gente chama de filosofia transcendental porque ela está pensando a maneira de pensar. Ela bota o raciocínio na discussão. Que a ciência é fazer o quê? Fazer ciência é testar. Fazer ciência é duvidar, é questionar. Então, a filosofia transcendental, ela está fazendo o quê? Ela está colocando na cadeira para discutir, para questionar a sua própria maneira de pensar. Ela mesma se questiona. Então, daí chamar de filosofia transcendental. Questiona a própria razão. É impossível conhecer a coisa em si. Conhecemos apenas fenômenos. Ele vai falar, não, olha só,
Entender o eu das coisas, né? Porque aí a ideia é que existem eu das coisas, né? No mundo sobrenatural. Então o Kant vai falar, bicho, tudo bem, pode até existir. Pode até existir o eu da cadeira. Eu jamais vou entender por completo o que é ser a cadeira. Isso é importante a gente entender. Eu jamais vou entender o que é ser a cadeira. A coisa em si, eu jamais vou entender. A única coisa que eu consigo perceber são os fenômenos. São as coisas acontecendo no mundo físico. Percebeu? Através dos meus sentidos. É a única coisa que eu consigo fazer. Então, meu conhecimento jamais alcançará a coisa em si. Eu jamais entenderei o mundo metafísico. Eu só consigo entender esse mundo físico, esses fenômenos que acontecem aqui, entendeu? Através dos meus sentidos. Acabou. Então não adianta eu ficar filosofando que eu vou tentar entender os seres metafísicos que eu jamais vou conseguir entender. A ciência não está para isso. A ciência está para entender esse mundo físico, os fenômenos da natureza. Ele vai estabelecer, conhecemos apenas os fenômenos, ou seja, tudo que acontece no mundo físico acontece em um tempo e um espaço. Fala isso até para o aluno. Oi, qual é o teu nome? Eu sou Antônio. Beleza, Antônio, você nasceu aonde? Nasci no Rio de Janeiro, em 1999. Beleza, Antônio, eu posso estudar você, Antônio, em 1970? O Antônio em 1970? Não posso estudar Antônio em 1970, porque Antônio nasceu em 1999. Eu posso estudar Antônio no Japão? Não, porque Antônio nasceu e viveu sempre no Brasil. Então, Antônio é um fenômeno da natureza que acontece num período, num tempo e num espaço. Ele acontece de 99, que a gente falou aí, até hoje, no Brasil. Então, ele está dentro de um tempo e espaço. Ele é um indivíduo, ele é um fenômeno acontecendo ali. É a única coisa que eu consigo perceber, sacou? Eu jamais vou entender o que é o Antônio, sacou? Eu não estou dentro dele, não posso entender ele. Só posso entender as coisas que ele coloca no mundo físico e que meus sentidos conseguem absorver. Então, o Kant ele vai quebrar essa ideia, principalmente aí do Descartes, de tentar entender a coisa em si. Ele fala, não, esquece isso, a gente não vai entender. Nossa mente os enquadram em instituições de espaço-tempo em categorias, unidade, pluralidade, causa e efeito. Eu dei o exemplo do João aqui, pegar o garoto aqui, Garoto, olha e vê 2 sacos de biscoito. A realidade, a natureza, 2 sacos de biscoito. Através dos sentidos, do olhar dele, ele observa os 2 sacos de biscoito. Aí a frase na cabeça dele, minha casa tem 2 biscoitos para eu comer. Olha, minha casa, espaço, tem tempo agora, 2, quantidade, biscoito, tipo, qualifiquei o que eu estou vendo, e a função serve para quê? Para comer. Então nossa mente trabalha dessa maneira. O Kant está mostrando para a gente aqui como a mente humana funciona. Ela vai trabalhar assim, a gente vai construindo, a gente jamais vai conseguir entender o objeto em si. A gente só consegue entender fenômenos, as coisas que acontecem num período de tempo e espaço. Até aí tranquilo, gente? Vamos seguindo? Vamos lá então. Então vamos ver aqui a teoria dele, o juízo sintético a priori. Para Kant, construímos um juízo dos fenômenos através de vivências de vários fenômenos semelhantes que geram uma experiência. Com esta experiência, geramos uma técnica, a arte, e com o domínio da técnica construímos a episteme, a ciência. Vamos lá, é o que ele está falando aqui. Então, na verdade, como se constrói o pensamento da gente em relação ao conhecimento das coisas? Vamos lá para você entender. Eu até dou o exemplo do parto, inclusive, ele pega isso de Aristóteles, que era um outro filósofo da antiguidade. Se eu ver um parto, eu só vivenciei um fenômeno qualquer e minha mente absorveu aquilo ali, eu joguei na minha memória e acabou. Com o tempo posso esquecer isso.
esse acontecimento não me serve de nada. Ele só foi ali, me marcou, eu vi tudo mais, mas ele não me serviu de nada. Ele não vai virar uma ciência. Eu só vi aquilo ali. Ótimo. Agora, se eu presenciar vários fenômenos, como ele fala aqui, ó, se eu, através da vivência de vários fenômenos semelhantes, ou seja, eu assisti 50 partos. Pô, se eu assistir 50 partos, eu gerei uma experiência. Eu sou experiente em assistir partos. Eu sei muito bem como acontece um parto. E eu tendo a experiência de ter vivido 50 partos, de ter assistido 50 partos, eu posso criar uma técnica ou arte. Daí falar o artista. É engraçado que antigamente, na época, eles quebram isso, né? Antigamente se olhava lá um músico, o cara tocando violão, falava, caramba, o cara tem um dom, como se fosse uma coisa mágica que ele recebeu para tocar daquele jeito. Não, meu irmão, esse cara ficou horas e horas e horas, meses e meses treinando para fazer aquilo ali. Ou seja, ele viveu fenômeno, criou uma experiência e desenvolveu uma técnica. Percebeu como é que funciona o desenvolvimento aí do conhecimento? Entendeu? Ele fala isso. Você vai vivenciando, você gera aí uma técnica, uma arte, e dessa arte agora, com a experiência de conhecer essa técnica, você vai desenvolver uma episteme, uma regra geral. Percebeu? Ele fala, ó, você cria uma regra geral. Então, quando você vai assistir uma aula de enfermagem, que a enfermeira está explicando para você como dar banho no leito, ocorreu isso tudo aqui. Alguém assistiu milhões de vezes alguém tomando um banho, as partes importantes que tinham que se lavar, se desenvolveu se criou uma experiência, se desenvolveu uma técnica, uma arte, e dessa arte se desenvolve uma episteme. Aí a enfermeira ensina para você essa episteme, para você poder usar a técnica. Percebeu? Isso em todas as ciências. Kant está mostrando para a gente como funciona essa estrutura. Percebeu? Ele fala, ó, tá vendo? Essa estrutura é assim. É o ser humano observando a natureza, percebendo que nessa natureza acontecem fenômenos e que esses fenômenos se repetem. Ou seja, ele teve aqui uma experiência várias vezes. Opa, se repetem, possuem um padrão. Posso anotar esse padrão. Eu gero uma técnica. E com esse padrão eu desenvolvo uma episteme, uma regra geral. Percebeu? É importante a gente entender isso. Com isso, o Kant está mostrando para você como funciona. Então você tem que construir um juízo, uma episteme, uma ciência, mas antes disso, você tem que testar esse juízo. Aí, ó, é sintético a priori. Você tem que testar ele fisicamente. Aí é aquilo que eu falo na primeira aula, pessoal, quando estou falando sobre ciência. Eu falo, ciência é o ser humano observando a natureza, verificando os fenômenos naturais acontecendo e percebe que tem um padrão, anota esse padrão, mas não basta só anotar. Eu tenho que provar, até brinco, né? Fisicamente, que esse padrão é real. Ou seja, eu faço um juízo, mas esse juízo é baseado num sintético a priori, numa comprovação antes. Olha, estabelecida aí as normas científicas, entendeu? Então, quando você vai dar um remédio para um paciente, isso é importante entender. Muita gente aí querendo receitar remédio que não tem efeito para a doença. A gente está vivendo e ainda vive isso, né? Quando você pega a bula de um remédio, você lê lá,
remédio serve para isso, é porque foi testado cientificamente no juízo sintético a priori, várias vezes testado até se chegar à conclusão de que aquele produto químico serve para combater aquela doença. Entendeu? Ah, mas a minha tia tomou o remédio e ficou curada, ela deu testemunho. Testemunho não é ciência. Percebeu? Ótimo, mas não é ciência. Você vai se você quiser ou não. Percebeu? É importante a gente entender isso. A sua ferramenta de trabalho, principalmente o pessoal de enfermagem, a sua ferramenta de trabalho é a ciência. O seu paciente espera de você conhecimentos técnicos e científicos. Olha aí, ó. Técnicos e científicos. É isso que você é pago, a fornecer conhecimentos técnicos e científicos. Percebeu? Então é importante entender essa estrutura aqui. O que a gente falou, ó. Aí ele vai falar, a coisa em si, o mundo das ideias, ou mundo metafísico. Ele até fala aqui, ó, nenhum cientista vai dizer para você Deus existe ou então Deus não existe. Por quê? Porque Deus é físico? Não. Se Deus existe, ele é metafísico. Ele está fora do mundo físico. Se está fora do mundo físico, eu não posso medir. Eu não posso utilizar os meus sentidos para medir um ser que é metafísico. Se ele está fora do mundo físico, ele não faz parte da ciência. Eu não vou estudar ele, então eu não posso dizer nem que ele existe, nem que ele não existe. Eu simplesmente digo para você, não faz parte do objeto de estudo científico. Ele não participa do estudo científico. O Kant chama de númenos, cuidado que não é números não, é númenos. Ele fala, a coisa em si, como o Descartes falava, que é o ser em si, ou então os seres metafísicos, deuses e coisas desse gênero, são tudo metafísicos. A metafísica não é física, a ciência não estuda eles. Então olha aí, ó, olha a ciência construída aí. Ele vai falar, olha aí, primeiro, limites da ciência, estudar o mundo físico. Ele estabelece. De que maneira? Através de juízo sintético a priori. Olha aí, ó, processo aí para que se criar experiência, técnica e episteme. Sacou? O que está fora do mundo físico são números. A gente não estuda. Sacou? E qual é a função da ciência? Buscar regras universais e essenciais. O que são regras universais e essenciais, André? Regra, aqui até botão aqui, ó, não variam com tempo e espaço, são universais, essenciais, fundamentais para a execução no mundo físico. Exemplo de regra universal e essencial, a lei da gravidade. Se eu jogo uma pedra para o alto, ela vai cair aqui. Se o japonês jogar no Japão, vai cair lá no Japão. Se Dom Pedro jogasse a pedra para o alto, ia cair também. Então, independe da pessoa, do lugar e do tempo. É uma regra universal, independe do tempo e espaço. E ela é essencial. Por quê? Porque se eu for fazer um cálculo físico, para aplicar esse cálculo físico numa máquina, aqui na realidade, e se eu nesse cálculo físico não colocar o cálculo da lei da gravidade, vai dar errado quando eu executar. Então ela é essencial para a execução aí, no mundo físico. Tranquilo? Então fechamos aí. Método científico, só para a gente amarrar. Olha aí, a gente falou, ó, a ciência estuda os fenômenos da natureza que acontecem num tempo e espaço. O que está fora da natureza são números, a ciência não estuda, a ciência usa o juízo sintético a priori, que a gente acabou de ver aqui, e ela busca regras universais e essenciais. Tranquilo até aí, galera? Vamos partir? Vamos lá, galera, então, vamos seguindo aí. Olha só, agora que o Kant, ele estabeleceu aí o método científico, ele mostrou pra gente
como a ciência deve trabalhar, qual o objeto de estudo da ciência e como a ciência deve trabalhar, o Kant abusado ele vai mais longe. Ele vai falar assim, ó, o ser humano é um animal social, a gente vive em grupo, como disse o Rousseau, que a gente já falou aqui, tanto o pessoal de enfermagem como o pessoal do ensino médio, a gente já conversou sobre o Rousseau. O ser humano é um animal social. Então, como entender como funcionam as regras de convívio humanas? Como estabelecer regras de convívios humanos? Através da ciência. Existe uma regra universal e essencial para o convívio humano? Para pensar que Rousseau está saindo de uma sociedade de reis e rainhas, e uma sociedade onde o rei é rei porque Deus, através do Papa, escolheu ele. Ou então, no Afeganistão, o Talibã disse que Allah falou que aquele cara tem que governar. Ops, que isso? Eu não quero construir uma sociedade baseada em seres metafísicos, em númenos. Olha o Kant aí. Como entender uma sociedade construída de maneira científica, de maneira racional? Como entender essa estrutura? Como formular isso? Então Kant ele vai buscar uma regra geral universal do convívio humano. Vamos partir agora com Kant para entender como funciona isso e como ele vai chegar a essa regra universal essencial. Vamos lá. O Kant de novo volta àquela ideia. Percebemos o mundo ao nosso redor através dos nossos sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Através dos sentidos, percebemos o mundo à nossa volta e absorvemos informação desse mundo. Essa informação que a gente absorve, a gente processa ela na nossa mente. Eu até brinco na sala com os alunos, eu falo assim, você pegou o teu celular, foi lá e tirou uma foto. Então a máquina de retrato, a lente do celular, tirou a foto, captou a imagem e jogou essa imagem para dentro do seu celular. Então essa imagem está lá dentro do seu celular, você vai fazer o quê? Você pode pegar essa imagem e colocar ela no Instagram e passar um filtro do Instagram. Então você processou essa imagem através de um filtro do Instagram. Não, mas eu quero melhorar ainda essa imagem, quero fazer mais assim. Eu posso pegar essa imagem, jogar ela no computador, abrir ela no Photoshop e trabalhar ela no Photoshop. Então, olha só, eu capto uma informação e processo essa informação em um programa, ou no filtro do Instagram, ou no Photoshop. Então eu quero que você entenda isso. Você absorve informação do mundo ao seu redor e processa essa informação de duas maneiras. Tem dois modelos de processamento na sua mente. Um é a gnose e outra a lógica racional. Vamos lá. A gnose é a primeira, mais antiga. O ser humano explica o mundo físico através de seres metafísicos. Por que chove? Porque o Deus chuva quer que chova. Por que faz sol? Porque o Deus sol quer que faça sol. Eu explico acontecimentos da natureza, acontecimentos físicos naturais, através de seres sobrenaturais, através de seres metafísicos. Aqui a gente não está discutindo se é certo, se é errado, se é bonito, se é feio. Aqui a gente não está discutindo isso. É a maneira com que o ser humano consegue explicar para si acontecimentos físicos da natureza que estão ao redor dele. Então ele usa a gnose, a explicação através de seres metafísicos. Beleza? Com os gregos vai surgir a lógica racional. Eu explico os fenômenos naturais pela própria natureza, através da própria natureza. Por que chove, André? Porque esquentou, a água evapora, ela sobe, chega lá em cima, esfria, condensa de novo e cai como água. Eu expliquei a chuva e não usei nada metafísico. Eu usei a própria natureza para explicar a natureza. Até falo com os alunos, cuidado. Lógica.
A lógica é uma sucessão de acontecimentos. Toda ação possui uma reação. Se eu jogo uma pedra para o alto, é lógico que ela vai fazer o quê? Ela vai cair. Se eu jogo ela para o alto, é lógico que se eu tenho uma ação, é lógico que eu estou esperando uma reação sobre aquilo. Isso é lógica. Racionalidade, explicar a natureza através da própria natureza. Eu explico isso por quê? Porque existem religiões como o budismo e tudo mais, que são lógicas, que possuem uma ação e reação, um processo em cadeia, mas elas não são racionais. Elas são lógicas porque possuem ação e reação, processo em cadeia, mas elas não são racionais porque elas não explicam a natureza pela própria natureza. Elas explicam a natureza utilizando seres sobrenaturais. Tranquilo? Então, só para você poder entender. Agora que você entendeu que nós processamos informação de maneira lógica, racional ou gnose, até falo isso com os alunos, aí tanto faz, tem enfermagem e tudo. Hipócrates de Cós, o pai da medicina, só para a gente relembrar aqui. Por que Hipócrates de Cós é o pai da medicina? Porque ele vai falar, a gente falou aqui, ó, as doenças não têm nada a ver com seres sobrenaturais. Quer entender as doenças? Observe a natureza ao seu redor. Observando a natureza ao seu redor, você vai entender as doenças. Ele falou isso, a maioria da galera nem levou fé. Quando chegou no final de semana, na feira, na Grécia, que o garotinho caiu no chão, babando, espumando e tremendo, todo mundo gritou o quê? É o capeta, Satanás, todo mundo gritando, né? E o Hipócrates de Cós foi lá e falou assim, acabou. O que está acontecendo nesse corpo pertence única e exclusivamente a esse corpo. Não tem nada de fora desse corpo. Não tem nada agindo nesse corpo. O que está acontecendo com ele pertence a ele. Quando ele fala isso, aí que todo mundo vem para cima do Hipócrates, prende ele, fala que ele está indo contra os deuses e aquela coisa toda e vai ter que desmentir o que ele falou. Por que eu estou falando isso, André? Perceba que as pessoas e Hipócrates de Cós viram o mesmo acontecimento físico. O garoto caindo no chão, babando, espumando. Olha aí, ó. A percepção, todo mundo teve igual. Absorveu a mesma informação da natureza. Só que a sociedade processou de maneira gnóstica e o Hipócrates de Cós processou de maneira lógico-racional. Eles chegaram a respostas diferentes. Perceberam? É importante de entender isso aí. Você compreender como eu dou esse exemplo aí a gente volta aqui e você perceber aí, ó. Então, observamos a natureza, pegamos essa informação e processamos ela, ou de gnose ou de lógica racional. Quem é você aí sentado assistindo o filme? Quem é você aí dentro? Você é tudo isso que você viveu. Tudo que você viveu, presenciou, absorveu e processou, tanto faz de gnose como de lógica racional, tudo que você processou está aí na sua mente. Até o que eu estou falando aqui agora, você está pegando e jogando aí dentro, ó, e fazendo assim. E botando mais informação e mexendo. Você, esse caldeirão de informações, de vivências gnósticas e lógicas racionais. Dessas vivências aí. E de todas essas vivências, você para e começa a fazer o quê? A julgar o mundo. Isso é certo, isso é errado. Isso é bonito, isso é feio. Isso pode, isso não pode. Você começa a fazer moral. A moral é o conjunto de informações sociais que acumulamos para julgar o mundo ao nosso redor. Então o ser humano é a espécie que julga o mundo, se ele acha o mundo certo ou se ele acha o mundo errado. A única espécie animal capaz de julgar o mundo é o ser humano. Percebeu? O ser humano é a única espécie que julga o mundo, se ele acha o mundo certo ou se ele acha o mundo errado. Essa é a capacidade humana. Então a gente botou aqui, ó. Somos a única espécie dotada de moral.
ou seja, capaz de julgar o mundo e dar valor a ele. Se é bonito, se é feio, se é certo, se é errado, se é moral, se é imoral, nós damos valores às coisas. As coisas recebem valores através dos seres humanos. Daí aquela frase interessante, né? O homem é a medida de todas as coisas. O ser humano, né? O homem aí não é homem tipo sexual, é o homem, a espécie, né? O ser humano é a medida de todas as coisas. Nós damos valores ao mundo. A moral é isso. Ela é construída através de tudo que nós vivemos. Então o ser humano, o Kant já começa a primeira visão dele. Calma aí. O que nos difere das outras espécies é a moral. Somos animais dotados de moral. Então, ó, Kant, ele já tem a primeiro insight aí. Vamos continuar? Belezinha, galera? Então, vamos lá. Então, Kant fala, a moral é uma construção social. Você constrói a moral dentro do grupo. Aí lembrando Rousseau, que a gente viu aqui, o ser humano é um animal social. Desde que você nasce, você já está inserido dentro da família, aprendendo a língua, né, os códigos sociais. Então ali dentro, a moral, ela é social. Só que cuidado, né, que nós temos aí autores que discutem numa moral coletiva, social, e uma moral individual. Alguns dizem que não existe moral individual, que existe caráter, mas é a mesma coisa aí, moral individual e caráter aí para alguns outros filósofos, o Mário Cortella, né? Ele aí é aquele barbudão, gordo, brasileiro, filósofo, ele fala até na moral individual, ele até brinca com isso, dizendo que é o caráter. Isso é fácil entender. Até brinco aqui, ó, se você chegar para a maioria das pessoas brasileiras, no Brasil, né, em geral, aí para os brasileiros, em geral, se chegar em grupos aí e falar assim, quem se masturba aí? Aí ninguém vai falar que se masturba. Porque moralmente, dentro de um grupo social, a masturbação é vista de maneira negativa pela sociedade. Isso é um dado falso. Por que isso é um dado falso, André? Como é que você pode falar isso? Eu posso falar isso porque quando a gente entra na internet e a gente vai fazer o levantamento dos sites mais visitados pelo brasileiro, disparadamente, monstruosamente, são os sites adultos, pornô. Percebeu? Porque, André, você está querendo dizer que o brasileiro é hipócrita, isso aqui. Não estou querendo dizer nada. Só estou querendo mostrar para você que o brasileiro, em geral, aqui a gente está pegando estatística, o brasileiro, em geral, ele tem uma posição moral quando está num grupo e quando ele está sozinho, ele tem uma outra posição moral. Ele vai lá e assiste, sacou? A gente entender aí. Isso é comum acontecer. Aqui a gente não está julgando, a gente faz ciência. Bota a sociedade em cima do balcão e abre como se fosse um sapo morto para olhar. Aqui eu não estou discutindo se é certo ou se é errado, a gente não está fazendo aqui avaliação moral. Estamos botando aqui, transcendental, botando a própria moral em cima do balcão e abrindo ela para olhar. E vendo que existe uma moral, que o ser humano se comporta moralmente quando está em grupo de um jeito e quando ele está sozinho, a moral dele muda. Então é moral, que aí muita gente chama de caráter. Tranquilo? Só estamos aqui estabelecendo a moral, imoral, ciência e ética. Vamos só amarrar isso aqui para facilitar para a gente. A moral, ausência de moral, aí, só com M, aqui é com N. Incapacidade cognitiva ou desconhecimento da moral local. Criança, louco e turista. Vamos entender isso. Uma criança de 3, 4 aninhos sai correndo pelada na rua. Ela foi amoral ou imoral? Amoral. Ela não construiu ainda os códigos sociais que a gente falou aqui para distinguir o que é certo e o que é errado dentro do grupo social em que ela vive. Então ela está sendo amoral. Outro exemplo, a mendiga maluca lá no calçadão, tomando banho no chafariz pelada.
ela é imoral ou amoral? Amoral, ela é doente, ela tem uma doença psicológica, psiquiátrica, ela não consegue distinguir o que é certo e o que é errado dentro do grupo social em que ela vive. Ela sentiu vontade de tomar banho, estava calor, ela foi lá, tirou a roupa e tomou banho. Ela foi amoral, ela não tem esse julgamento na cabeça dela. Ou então você, turista, desavisada, botou um short, uma camiseta, saiu do avião, falou, vou tirar uma foto com os camelos nas pirâmides do Egito, que eu estou indo para a Grécia, e parou aqui, vou tirar uma foto. Saiu na rua, a polícia te prendeu porque não pode andar de bermuda na rua. Lá as mulheres andam de burca no Egito. Você foi imoral ou amoral? Você foi amoral, você é maluca, perdida ali no Egito, não percebeu que a cultura e a moralidade daquele local não condiz com a sua. Então você não entendia o código moral dali. Entendeu? Então você foi amoral. Não, conheço o código moral. Sei que roubar é crime e mesmo assim vou lá e roubo. Eu fui imoral. Indivíduo que conhece a moral e mesmo assim vai de encontro a ela. Então você entendeu a diferença entre amoral e imoral? Vamos lá. Ciência não tem nada a ver com isso. A gente acabou de ver aqui Kant, conhecimento humano sobre o funcionamento dos fenômenos da natureza. Até brinquei com a aluna lá, falei, ó, o vulcão lá nas ilhas, né, nas Ilhas Canárias, tá lá, ó, caindo lá a lava. A lava é imoral ou amoral? A aluna, que isso, professor? Eu falei, ela não é amoral nem imoral, ela não tem a menor noção. Ela não está aí, ela é natureza, ela está acontecendo independente se você acha que é certo ou errado, ela vai acontecer. O universo, até boto isso às vezes, o universo é indiferente ao que você acha certo ou errado. O universo é o universo, ele vai continuar existindo e vai continuar acontecendo, ele é simplesmente, ele não está nem aí, ele acontece, ele vai acontecer. E fazer ciência nada mais é do que observar a mecânica de funcionamento da natureza. Então, eu falo para os alunos, muitas vezes a ciência vai esbarrar com a moral. A moral, ela vai esbarrar com a moral. Por quê? Porque a ciência, ela estuda a natureza, e a natureza independe do que você acha certo ou errado. Percebeu? Aí vem a dificuldade, exemplo básico, pessoal de enfermagem, pessoal do ensino médio. Oswaldo Cruz, ele trouxe a vacina aqui para o Rio de Janeiro, foi a revolta da vacina. Por quê? Porque as mulheres não botavam nem o cotovelo para fora, ele tinha que vacinar no ombro, tinha acabado de ser criada a intramuscular. Oswaldo Cruz sabia que era imoral mostrar o ombro, uma mulher mostrar um ombro para outra pessoa? Sabia. Só que ele fazia ciência, ele sabia que tinha que salvar vidas e que dependia se passar por cima dessa moralidade para poder se salvar vidas. Então, geralmente a ciência sempre esbarra com a moral e acaba sendo imoral. Daí a necessidade de estabelecer uma ética. O que é ética? A tentativa de equilibrar a prática do conhecimento científico com a moral do local. Então vamos começar a estabelecer padrões, tentar desenvolver uma maneira em que eu possa agir cientificamente e que eu possa criar menos danos e incomodar menos a moral daquela sociedade em que eu estou vivendo. Eu dou um exemplo básico. Lá, né, no Paquistão, muitas mulheres, Paquistão, país muçulmano, muitas mulheres morrendo de doenças simples, simplesmente porque as mulheres não podem fazer faculdade e as mulheres não podem ser vistas nuas por outro homem que não seja o marido delas. Então as mulheres não iam em ginecologistas, ou seja, morriam de doenças simples. A ONU começa a perturbar. Aí, pessoal, ensino médio e enfermagem. Olha a ONU, a gente começando a falar sobre a ONU. A ONU começa a perturbar o Paquistão para acabar com isso. Olha aí, empurrar a moral do Paquistão
forçando economicamente o Paquistão. O que o Paquistão fez? Liberou faculdade de enfermagem e faculdade de medicina para mulheres, para poder atenderem apenas mulheres. Agora as mulheres paquistanesas conseguem ser atendidas por médicas e por enfermeiras. Porque agora a mulher no Paquistão pode fazer faculdade de enfermagem ou medicina, só essa área para poder atender ela mesma. Percebeu a briga aí, ó, entre ética e a ciência, né, e a moral e a ética, a necessidade da ética aí para tentar fazer uma adaptação, tentando respeitar a cultura do outro, mas tentando também adaptar isso por causa das vidas, né? Tranquilo até aí? Olha, regra universal e essencial do convívio humano. Agora que a gente viu isso tudo, voltando para Kant aí, Kant vai falar aí, ó, todos os seres humanos são iguais perante a lei. Aí vem aquela frase que o pessoal usa isso aí. Primeiro que a gente viu aqui, qual é a característica da espécie humana? Somos dotados de uma razão, somos dotados de moral, somos capazes de julgar certo ou errado o mundo. É isso que nos difere das outras espécies. Então aí o Kant vem com essa frase, todos os seres humanos, é a primeira regra universal e essencial do convívio humano. Todos os seres humanos são iguais perante a lei. A frase toda é essa, cuidado, porque quem quer te manipular usa a frase, todos os seres humanos são iguais. Ele esquece de falar o perante a lei. Mas somos iguais também, tanto faz, mas vamos usar a frase completa e vamos entender cada passo aí, ó. Todos os seres humanos são iguais. Eu botei aqui, ó, seres humanos, todos dotados de moral. Todos nós, tirando aí crianças e doentes mentais aí, ó, que a gente falou aqui, todos nós temos capacidade de discernir quando estamos agindo se uma coisa é certa ou se ela é errada diante ao grupo. Entendeu? Sabemos muito bem o que estamos fazendo. Então, na hora que formos para frente de um juiz, iremos responder pela lei do grupo. Percebeu? Todos somos iguais. Aí aquela frase que eu adoro. O pessoal fala assim, se todo mundo é igual, dá um saco de cimento para a mulher. Esquece isso. Desigualdade biológica não tem nada a ver com igualdade social. Todos os seres humanos são biologicamente desiguais. Cada organismo é um organismo diferente. Só um exemplo para a gente aí, o SV, que é uma doença que existe nos macacos, que é o parente do HIV, inclusive dizemos que o HIV vem do SV, o SV, ele não mata os macacos. Todos os macacos têm, mas ele não mata os macacos. Por quê, André? Porque já matou tudo. Porque quando ele apareceu na pré-história lá nos macacos, ele matou os macacos todos, só sobraram quais? Os autoimunes. Os autoimunes foram lá, cruzaram e nasceram os macacos de hoje. Então, ser diferente foi o que salvou a espécie macaco. Porque se todos os macacos fossem iguais, quando desse o SV, matava todo mundo. O SV matava todo mundo. Não matou por quê? Porque biologicamente eles são diferentes e você tinha lá os autoimunes que sobreviveram e colonizaram depois o planeta. Então a desigualdade biológica é um mecanismo de defesa da espécie animal. Todos somos diferentes uns dos outros, tá? Somos iguais socialmente. Dentro do grupo, somos iguais. Percebeu? Então, querer usar uma desigualdade biológica para justificar uma discriminação social. Ah, não, eu tenho pênis, você tem vagina, então eu posso fazer faculdade e você não pode fazer. Qual a relação ter pênis e vagina e fazer faculdade? Eu estou usando uma desigualdade biológica para justificar uma desigualdade social. Uma discriminação social. Ah, não, eu sou branco, você é preto, então eu posso fazer concurso público, você não pode fazer concurso público. O que tem a ver cor de pele e melanina com fazer concurso público ou não? Estou usando uma desigualdade biológica para justificar uma discriminação social.
Percebeu? Só para a gente matar esse discursinho aí falso que vem. Então, voltando à frase aí, ó. Todos os seres humanos são iguais, socialmente, esse iguais aqui, perante a lei. Porque foi a lei que nós criamos. Lembra Rousseau, o contrato social? Só para relembrar aqui o pessoal aí, ó. Eu falo na sala, mas só para jogo rápido para a gente lembrar. Contrato social. Se eu chegar aqui e falar ninguém vai entender nada. Por quê? Eu inventei palavras. Se eu falo televisão e você entende televisão, é porque existe um contrato social que não precisa ser escrito, mas um contrato onde todo mundo concorda que o objeto significa na palavra televisão. A palavra televisão significa o objeto televisão. Então existe um contrato para que todos nós possamos viver em sociedade. Há um contrato social. Ninguém vai sair correndo pelado na rua. Não porque o Deus Chucarramãe acha errado. Não. É porque nós, sociedade, concordamos que sair pelado na rua é errado e estabelecemos uma regra. Então as leis não advêm, elas não vêm de nenhum ser metafísico. As leis são criadas pelos seres humanos para regular a organização humana. Percebeu? Então, olha aí, ó. Todos os seres humanos são iguais perante a lei. Não tem ninguém acima da lei. Não tem nenhum governante que seja místico, profético, messias, com poderes sobrenaturais que veio governar a gente. Não. Nossos governantes são pessoas comuns que recebem salário, contratadas pela gente para trabalhar e administrar o que é nosso. O espaço público. Não tem nada sobrenatural e metafísico aí. Não tem nenhum ungido de Deus que veio governar a gente. É um indivíduo que é eleito e recebe um salário todo mês e a função dele é administrar o país a qual nós pagamos para ele trabalhar. Percebeu? Então todos os seres humanos dotados de moral são iguais perante a lei. Não tem ninguém acima da lei. Regra universal e essencial do convívio humano. Para que tudo funcione, a gente tem que aceitar as regras. É a mesma coisa a gente chegar aqui na sala e falar assim, ó, gente, eu viro na sala de aula, vocês, os alunos todos na sala de aula, gente, olha só, a regra é o seguinte, não pode comer dentro da sala de aula, entendendo? É proibido comer na sala de aula. Beleza, todos nós aceitamos a regra. Tranquilo? Beleza. Chegou na aula, veio com Big Mac, Coca-Cola e comendo. Você vai falar, mas eu sou professor, eu posso. Não, se estabelecemos uma regra para todos nós, então todos nós seguimos aquela regra. Não tem ninguém acima da regra. Percebeu? Como é a regra universal e essencial? Percebeu? Os grupos. Então, se o grupo estabeleceu uma regra, o grupo todo tem que seguir a regra. Ninguém do grupo pode estar fora da regra. Sacou? Tranquilo aí? Aí se a gente fecha essa parte. Vamos lá pro final? Vamos fechar aí a moral kantiana. Para aí agora a gente poder entender aí os direitos humanos. Agora que a gente entendeu aí que todos os seres humanos são iguais perante a lei, vamos lá. O Kant ele vai falar o seguinte, o que movimenta, aí o pessoal do terceiro ano aí, ó, que vai ver o Schopenhauer, Nietzsche, o que movimenta os seres vivos na natureza, o que faz a gente agir no mundo é a vontade. A vontade é que faz a gente agir no mundo. É a vontade de ir no banheiro que leva a gente a ir no banheiro, é a vontade de comer que faz a gente comer, é a vontade de namorar que faz a gente ficar com contatinho, é a vontade de ter uma vida melhor que faz você estar aqui assistindo vídeo e estudando, é a vontade, é o desejo que nos impulsiona a viver, o que nos impulsiona a fazer as coisas. Todos os seres vivos são impulsionados pela vontade, pelo desejo. Só que acontece o seguinte, como Kant falou, o ser humano é dotado da moral lógico-racional. Até brinco com a galera, você está saindo do curso, está vindo, aí vem
aquele garotão de bermuda sem camisa da praia, todo queimado, ui, barriguinha saradinha, tu fica, ai que delícia, quero agarrar ele e tarar ele. A vontade deu, a vontade deu. Aí tu ficou na vontade, mas você pensou assim, calma aí, esse cara é um ser humano, ele pode não querer ficar comigo. Ou seja, você pegou o seu desejo e filtrou ele na sua moral lógico racional. Ele pode não querer ficar comigo, tal, bababá, e aquela coisa toda. Aí o que você fez? Passou por ele e deu o número do zap para ele. Ou seja, você sentiu a vontade, o impulso, só que você pegou esse impulso, filtrou ele pela sua moral lógico racional e depois agiu. O Kant fala que toda vez que você faz isso, você faz um imperativo categórico. O imperativo categórico é que a gente age empurrado pela vontade, mas filtramos pela moral racional. Não, André, não aguentei, fui lá, nem pensei, pulei no pescoço dele e tarei ele na rua. Ui, o que é isso, bebê? O que você fez? Então, imperativo hipotético. Você agiu baseada somente no impulso da vontade. O Kant fala, nenhuma sociedade pode ser construída por imperativos hipotéticos. Dente por dente, olho por olho, estaremos no final todos cegos e banguelas. Não se estrutura nenhuma sociedade baseada assim. Percebeu? Ele vai explicar isso, não adianta. Temos que trabalhar com imperativos categóricos. Aí ele vai falar, segunda regra aí, ó, segunda regra universal e essencial. Nenhum ser humano tem direito de tirar a vida de outro ser humano. Imperativo categórico. É uma regra universal e essencial. André, mas aí, calma. Todo indivíduo, ninguém tem direito de tirar a vida de outro indivíduo. Tirar a vida de outro indivíduo é crime. Tranquilo? Imperativo categórico. Calma. Que você fica, pô, mas André, mas aí... Calma, você vai entender. Primeiro, o que você tem que entender é que nem todo crime está passível à punição. Vamos entender isso aí. Eu estava numa palestra até com um juiz aqui da Zona Oeste, e estava dando aula sobre imperativo categórico, e um rapaz virou lá no salão e falou assim, excelência, olha só, imagina que a gente está num shopping, e de repente entrou um bandido. O bandido entrou com a arma, e dentro do shopping tinha um policial. O policial percebeu o bandido com a arma, ele foi lá, pegou o revólver dele, foi lá, se esgueirou, atirou e matou o bandido. Foi crime? Outra, a função do policial não é matar bandido? Vamos lá, a resposta agora, do juiz. Primeiro, não existe bandido, é um cidadão cometendo um delito, cometendo um crime. Isso aqui não é Marvel com bandido e mocinho, entendeu? Aqui não funciona assim. Você tem um cidadão, um indivíduo cometendo um delito, cometendo um crime. Ele está com uma arma no shopping, colocando em risco a vida de todos nós ali dentro. Ele sacou a arma e está botando a vida de todos nós em risco. Só que dentro do shopping existe um policial, ou seja, um agente do Estado de Segurança Pública. Pronto, dá uma paradinha aí. Vamos ver essa frase agora que eu falei. Agente do Estado. Vimos aqui o que é Estado com Rousseau. A máquina pública que administra a sociedade. Eu tenho um funcionário do Estado ali, que ele é um agente de segurança pública. Então, qual é a função do policial? É matar bandido ou garantir a segurança de todos nós? Essa é a função da polícia, garantir a segurança de todos os cidadãos. Então você tem um agente do Estado ali, que ele
faz parte da segurança pública, a responsabilidade é manter a segurança de todos os indivíduos, e tem alguém ameaçando a segurança de todos nós ali. Ele é um indivíduo treinado psicologicamente e fisicamente para portar uma arma de fogo. Não sou eu que fui na feira domingo, acompanho um 38 e acho que vou virar o Batman, entendeu? Fazendo justiça aí. É um agente de segurança pública do Estado, treinado psicologicamente e fisicamente para portar uma arma de fogo, um equipamento que pode tirar a vida de outro indivíduo. Se esse agente do Estado achar que ele tem que atirar, que ele foi treinado para isso, ele vai atirar. E se ele matar aí o criminoso, foi crime? Foi crime. Porque tirar a vida de outro ser humano é crime. Mas é um imperativo categórico sobreposto. Por quê, André? Porque o criminoso ele tem direito à vida? Sim, todos nós temos direito à vida, inclusive o criminoso. Mas o policial não pode garantir a vida do criminoso colocando em risco a vida de todos nós, inclusive a dele. Imperativo categórico sobreposto. Ele tem direito a viver, mas eu não posso garantir a vida dele colocando em risco a vida do outro. Essa é uma regra básica. Olha aí, ó. É uma regra universal e essencial para tudo que você for discutir agora. Aí você já mata, A aluna falou para mim, professor, o aborto. Você descobriu que está com câncer e descobriu que está grávida. Você pode abortar? Pode. Mas, professor, o feto já não é um ser humano na nossa lei? Já não é um ser humano? Declaração Universal dos Direitos Humanos? Mas eu não posso garantir a vida do feto colocando em risco a vida da mãe. Imperativo categórico sobreposto. Você está andando na rua, o estuprador pulou em você, você pegou uma pedra, bateu no estuprador, matou o estuprador. Foi crime? Foi. Imperativo categórico sobreposto. O pessoal chama de legítima defesa. Ou seja, o estuprador tem direito à vida? Tem, mas você não pode garantir a vida do estuprador colocando em risco a sua. Percebeu? É uma regra, O seu direito termina quando começa o direito do outro indivíduo. Eu posso não gostar de preto, eu posso não gostar de homossexual? Pode. Eu não posso fazer nada contra eles. Por quê? Eles têm direito de existir, eles têm direito de viver a vida que eles quiserem viver. Eu não... É aquela frase que eu acho mó barato. Você não gosta do casamento gay? Não case com gay. Simples. Percebeu? Você tem o direito de não gostar. Você não tem direito de querer que a sua vontade sobreponha-se à vida do outro indivíduo. Percebeu? É um direito que você tem não gostar de homossexual e não gostar de casamento gay. É o seu direito. Agora, você não pode impor essa sua vontade aos outros. Obrigar que os outros não possam ser gays, não possam ser homossexuais, não possam casar. Porque você acha que é errado. Se você acha que é errado, não faça. Não cabe a você não fazer. Você não pode infringir aos outros a sua vontade. Percebeu? Nada contra a vontade. Percebeu? Essa é a visão. Até discussão essa semana aí da Fazenda, a menina, o pessoal discutindo. Eu falei, pega a regra kantiana e coloca lá. Eu posso meter a mão na garota? Sem o consentimento dela? Posso fazer isso? Percebeu? Olha aí, É a regra básica para tudo. Tranquilo até aí, gente? Valeu, galerinha. Fechamos o conteúdo. Tá tranquilo, de boa? Então fechamos aí, vamos seguindo nossa matéria. Espero que esteja tranquilo aí, fazer os exercícios e acompanhando o resto dos conteúdos. Gente, boa semana para vocês aí. Não deixe de tomar vacina. Siga a ciência, querido. Abração, beijo no contatinho. Fui!